Com o Marrocos é muito difícil. Muito difícil. Muito. Foi semifinal. Marrocos. O último semifinal. Marrocos foi semifinalista da última Copa e o Sub-20 do Marrocos agora foi campeão do mundo. Quer dizer, é duro. A evolução lá é impressionante. Duro o jogo. E eu acho que o Marrocos e Brasil, para nós brasileiros, vai dizer muito esse jogo. Porque nós vamos enfrentar uma grande seleção, difícil de ser batida, e nós vamos mostrar nosso potencial, o que nós podemos esperar numa Copa do Mundo. E logo no primeiro jogo, né? Frio na barriga do primeiro jogo, porque depois o Marrocos joga a última com o Haiti. Então, se empatar, o Brasil ganha de 5 do Haiti, mas eles vão saber se eu ganhar de 6 ou de 8. Também tem a Escócia, né? Tem que ver quanto ganha da Escócia. Marrocos, o trabalho de Marrocos é muito bonito. Começando a revelar jogadores. Isso não é um trabalho de hoje. Não é. Há 11 anos atrás, vem fazendo esse trabalho sério. A Alemanha começou para ser campeã com um grupo de jogadores que ganharam nas categorias de base, começaram a formar pelo desconforto que tiveram na Copa do Mundo, começaram a formar uma base e bateu campeão. O Marrocos vem também de uma base muito forte, formando jogadores de alto nível e vai disputar uma competição já com jogadores melhores da competição passada. E além disso, sub-20 deles, eu estava vendo aqui, em 2025, no Chile, ele ganhou da França e da Argentina, além de ter sido medalha de bronze na Olimpíada de Paris. E outra coisa, Brasil e Marrocos vão classificar, a meu ver. Brasil e Marrocos classifica. Ali o primeiro jogo é a decisão de quem vai ser o primeiro colocado. Se empatar, vai depender do que cada um vai fazer com a Escócia. Claro. E de quantos gols vão meter no Haiti. A gente acha que chegamos todos à conclusão. Tem Portugal do lado de cá, que a gente tá falando. Tá segunda-feira voltamos a falar de seleção. Falamos. Segunda-feira vamos ter mais tempo a falar de seleção, porque aqui ficou pelo menos uma coisa unânime. O primeiro jogo com o Marrocos é difícil, mas tem que ganhar. Ponto. Já começa a decidir. Carleto Ancelotti tem que chamar os caras e dizer assim, eu não vim aqui passar vergonha, tem que ganhar. O que eu espero do Ancelotti? Que ele aproveite bem esses amistosos, faça boas escolhas. Ele vai ter 2 jogos antes de viajar para os Estados Unidos, né? Vai ter o jogo despedido no Maracanã, com o Panamá, vai ter 2 amistosos. Tem um outro antes contra o Egito. Então, 2 jogos e aí vai para a Copa. Na Copa do Mundo, vamos pensar aqui, o Marrocos é um adversário difícil. Dá pra ganhar do Marrocos? Dá pra ganhar do Marrocos. Acho que dá pra ganhar do Marrocos. Empatou agora, 0-0. Dá pra ganhar do Marrocos. Depois Haiti, que é uma tremenda carne assada, que tem várias nessa Copa do Mundo, com 400 seleções, né? Tem muita seleção sem nível nenhum pra jogar o Mundial, mas vão estar lá. Haiti, todo respeito ao Haiti, não dá. É um time fraco, o Brasil vai ganhar. Vai ser um jogo ali, pode ser meio encardido, mas o Brasil ganha. Tem tudo pra ganhar. Se o Brasil passa em primeiro, ele vai pro mata-mata, quando começar o mata-mata, já estaremos em julho, né? Ou seja, já teremos 1 mês e pouco de trabalho contínuo. Gente, 1 mês e pouco. 5 jogos, 2 amistosos e 3 pelo Mundial. Aí dá tempo de, mais do que já fez antes, aí dá tempo de você ter um time de verdade. Porque é 1 mês e pouco, sei lá, eu imagino que vai dar umas 6 semanas, talvez, algo próximo disso, treinando e jogando, cara, com aquele grupo, aqueles 26 jogadores. Aí dá pra você ter um time. Então acho que o que dá pra esperar é isso. Essa Copa do Mundo, mais do que as outras, pelo inchaço, ela permite essa projeção. Primeiro jogo, a gente até debateu no programa recente, talvez a melhor partida da primeira rodada da Copa do Mundo, Brasil e Marrocos, já vale muito para ser a primeira, com a Escócia indo para a 3ª colocação. E a seleção de Marrocos? A seleção de Marrocos, ela entre as seleções africanas, é aquela que vive, né, o seu melhor momento. Porém, a gente tem uma consideração muito importante para ser feita. Saiu o treinador da seleção de Marrocos, né, aquele que havia carregado a seleção para a Copa de 2022, naquela campanha histórica, chegando à semifinal, não é mais treinador da seleção de Marrocos, inclusive tem algumas especulações de que ele poderia ser o treinador de Gana, mas isso não está confirmado ainda. Mas a seleção, a Federação ali de Marrocos, ela acabou promovendo o que era o então treinador de Marrocos sub-20. Né? E o time de Marrocos tem muitos jovens jogadores e tem uma grande quantidade de jogadores uma grande quantidade de jogadores naturalizados. Entre os jogadores individualmente de destaque, eu acho que a gente tem que falar do Hakimi, né? Ali pelo lado direito, o jogador mais importante ali, muito importante também para o seu clube, para o PSG, e a seleção de Marrocos é uma candidata, na minha opinião, para conseguir essa classificação. Todo lo que dijeron. Yo banco todo lo que dijeron sobre la mentalidad, boludo. Y más todavía nosotros que pensamos así de repente, por más que Marruecos en el Mundial pasado tenía grandes jugadores que en muchas selecciones sudamericanas no tenemos,
no tenemos, acá nadie tiene un Hakimi, por ejemplo. Hakimi, pero... Vos llegás llegás y ves a esas selecciones llegar a semifinales y vos decís, puta madre, ¿cómo nosotros no podemos? Entonces, nuestra mentalidad nunca es un problema. Yo también le exijo a mi selección y yo también quiero que mi selección llegue lejos. Pero es nomás, también quiero comparar, por ejemplo, lo de Colombia, que su mejor racha fue cuartos de final. Te pregunto, Sebi, mira, la mejor racha de Ecuador fue en 2006. Llegó a octavo de final, se eliminó 1-0 con Inglaterra. O sea, él, por ejemplo, no puede decir, para mí si llegamos a cuarto de final es un fracaso, siendo que está mejorando por 2 partidos más su mejor marca. Yo creo que lo que hoy también marea mucho es el tema de tener, o sea, está bien y nosotros confiamos más y la mentalidad se fortalece mucho más cuando tenemos jugadores en grandes equipos. Por ejemplo, Ecuador con Pacho, Caicedo, Hincapié, Estupiñán y compañía. No hay más. El grupo C, que también sabíamos que iba a ser coqueto, sobre todo porque está Marruecos, y donde esté Marruecos siempre vamos a estar levantando la bandera. Sí, ojo con Escocia, ¿eh? Sí, también pueden llegar a dar la Escocia es un sorpresa. caballo negro que se defiende muy bien en táctica fija, así que ese equipo puede sorprender. Puede ser interesante. Señoras y señores, volvemos, arrancamos a ver. Hicimos recién Ecuador, vamos con Marruecos. Señor Samuel Vargas, Marruecos. El cuco africano, que está en el grupo de Brasil. Sí. ¿Cuál es, Fede, el otro? Correcto. Marruecos, Haití y Escocia. Marruecos, Haití, Escocia y Brasil. Sí. Ok. Correcto. Grupo C. De hecho, Brasil-Marruecos. Puro grupo para Brasil. Correcto, sí señor. Primera jornada, mi estimado Federico Rojas, el alma del programa. Juan José, revelación. Pues tiene pinta como de repetir lo hecho recientemente en eventos importantes en diferentes categorías. Absoluta, olímpica, 20, 17. Creo que Marruecos está para comenzar a instalarse en estos rubros de revelación, candidato y tal. Pero hoy revelación. Hoy revelación. Es el proyecto emergente más importante del mundo, el de Marruecos. Para mí va a ser la revelación del Mundial otra vez. Otra vez revelación. Señor Furanich. Ya lo dijo el doctor Bilardo en 1975, Marruecos es el futuro del fútbol africano y del fútbol mundial. Revelación. Muy bien. A seleção de Marrocos sai sem perder, mais forte e com novas opções da última data FIFA antes da convocação final para a Copa do Mundo. É isso mesmo. Primeiro adversário do Brasil na Copa, o time de Marrocos fez as primeiras partidas com o técnico Mohamed Ouabi e os resultados foram bons. Primeiro empate por 1-1 com o Equador em Madrid e depois uma vitória por 2-1 contra o Paraguai em Lens, na França. Além dos bons resultados, que mantêm a invencibilidade de 26 partidas da seleção de Marrocos, esses duelos dessa data FIFA também serviram para o Ouabi testar novos jogadores que alguns já haviam estado com ele, inclusive na seleção sub-20 marroquina. É o caso, por exemplo, do Gessim Yassine e do Samir El Mourabet, 2 jogadores do Estrasburgo, da França, que têm jogado bem, que têm uma carreira na seleção marroquina sub-19, sub-20 e que finalmente puderam estrear pela equipe principal. Outro jogador muito promissor e que esteve em todo o futebol de base de seleções da Bélgica até aceitar o convite para jogar para o Marrocos é o Rayane Bounida, jovem de 19 anos do Ajax, muito habilidoso, meio-campista e que jogou, e que foi convocado, na verdade, pela primeira vez para essas 2 partidas. Não chegou a entrar em campo, mas virou também opção para a Copa do Mundo. É Marrocos jogando contra sul-americanos, projetando um confronto contra o Brasil na Copa e colocando jovens talentos na última hora antes da convocação final. Que o Marrocos é o que assusta no sentido do crescimento do futebol de Marrocos, pelas categorias de base que vem crescendo muito e pela última Copa. Marrocos é uma seleção que pode surpreender novamente. Surpreendeu na Euro e pode surpreender na Copa do Mundo. Teve um confronto contra a seleção da América do Sul, contra o Equador. No caso da tabela de classificação, o Equador ficou na 2ª colocação, então ele conseguiu complicar a vida do Equador, que foi melhor do que o Paraguai. Más importante enfrentamiento previo creo que a lo largo de todo este tiempo por el rival que tuvimos. Sí, totalmente de acuerdo. Lo de Grecia quedaba como aquello, digamos, de enfrentar a un rival con características diferentes al que normalmente estábamos acostumbrados, pero Marruecos, ya lo dijo Alfaro, es un equipo muy intenso, de muy buen juego, y creo que tuvimos una buena presencia dentro de lo que fue el trámite del partido. Hay gente que te dice, no podés estar festejando una derrota.
pero muchas veces en este tipo de partidos y para, digamos, testear, medir un poco el alcance que tiene nuestra selección, muchas veces no importa el resultado. Lo que vimos recientemente en el estadio en Lens, en Francia, con esa victoria por 2-1 frente a Paraguay, es básicamente el nacimiento de una máquina táctica. Una máquina diseñada explícita y minuciosamente para asfixiar y dominar al rival. Así que hoy nuestro objetivo en esta inmersión a fondo es diseccionar el ascenso de Marruecos, ver cómo se han convertido en una superpotencia mundial del fútbol y, ojo, en un candidato muy serio para levantar la Copa del Mundo en 2026. Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Pues Marruecos ha quedado ubicada en el grupo C, ¿vale? Y su debut está programado para el 13 de junio en la sede conjunta de Nueva York y Nueva Jersey. ¿Y contra quién debutan? Pues su primer rival será nada menos que la selección de Brasil. Madre mía, empezar contra Brasil. Tela, ¿eh? Y luego le seguirán Escocia y Haití. Y fíjate que cuando le preguntan por qué eligió jugar contra selecciones sudamericanas como Paraguay y justo antes Ecuador, su respuesta fue súper reveladora. ¿Qué dijo? Argumentó que no hay ningún equipo en el planeta entero que juegue exactamente como Brasil. Lógico. Pero que enfrentarse a selecciones sudamericanas que son altamente competitivas, duras y agresivas, era la única forma de simular el nivel de fricción, esa intensidad física y la exigencia brutal en los duelos individuales que se van a encontrar en su debut mundialista. O sea, querían acostumbrar el cuerpo a los golpes antes de subirse al ring contra el pentacampeón. Literalmente, preparar el terreno para la batalla. I've got to try and do this without sounding really biased, given the fact that I am English. Brazil and Morocco, I think this is a tough group. I think it's a fight out between those two. Brazil, a lot of people are saying that they've been struggling of late, and I agree with that. They didn't have the greatest qualification campaign. What did they lose? 5-6 games in qualification? I'm going with Morocco. I am going to go with Morocco to top this group. I just think they're a dark horse. You know, they did extremely well in the last World Cup, and I'm backing Morocco to top this group. I am then going to go for Brazil in second. Scotland, fair play. I think you got a chance of a playoff. I think I'm going to put you in third in Haiti. There to make up the numbers, I'm afraid. It's Morocco time. Morocco time? Yeah. They already shocked the world in the last World Cup, beating Portugal. That's kind of embarrassing for Ronaldo. I mean, they were a great team. Yeah. They got all the way to the semifinals. It was really amazing to watch. I mean, people were very excited. And just in the under 20, they won the Under 20 World Cup, so that means that they have young talent coming up. So it makes me think that Morocco isn't just good right now, they're going to be good for a long time. So they're definitely a team to watch.